Nessa aula, eu vou explicar o pretérito imperfeito de subjuntivo. Esse pretérito aqui é o do modo subjuntivo e não o pretérito imperfeito de indicativo, que geralmente é o primeiro pretérito imperfeito que o aluno aprende em espanhol. Em português, ele pode ser chamado de pretérito imperfeito do subjuntivo, que é não só uma tradução do nome em espanhol, mas também corresponde ao nome do tempo verbal equivalente em português. Coincidentemente, né? Nesse vídeo eu vou explicar os dois. Vamos lá! Antes de falar dos usos desse tempo verbal, eu vou colocar aqui alguns exemplos de frases em português. É isso aí. Olha lá. Miguel havia amado muito aquela mulher. Eu posso falar essa mesma frase de outra forma também. Miguel amara muito aquela mulher. Marcos já havia aprendido tudo aquilo que queria saber. Ou Marcos já aprendera tudo aquilo que queria saber. Sandra havia vivido naquele espaço pequeno por muitos anos. Ou Sandra vivera naquele espaço pequeno por muitos anos. Todas as frases número 1 e número 2 aí são sinônimas. Elas têm o mesmo significado. Apesar das formas verbais se apresentarem de maneira diferente, elas são o mesmo tempo verbal do português, que se chama pretérito mais que perfeito do modo indicativo, e que tem duas versões. O composto, que são todas as frases número 1, havia amado, havia aprendido e havia vivido, né? E o simples, que são todas as frases número 2, amara, aprendera, vivera. Muito bem. Agora, eu vou ficar só com as frases número 2 aí, que é o pretérito mais que perfeito simples. E vou colocar também uma tabela com 3 verbos no pretérito imperfeito de subjuntivo do espanhol: amar, aprender e viver. E as duas possibilidades de terminação que esse tempo verbal tem, que eu coloquei em negrito aí, olha lá. Eu vou ler só essa primeira linha aqui. Escuta a pronúncia. Amara ou amasse. Aprendiera ou aprendiese. Viviera ou viviese. Viram alguma coisa em comum? Se não viu, dá uma olhada de novo agora. Eu coloquei essas coisas em comum, todas de vermelho aí. Tanto o pretérito mais que perfeito do português, quanto o pretérito imperfeito de subjuntivo do espanhol, tem formas verbais com RA. Então, olha a primeira frase em português lá em cima. Miguel amara. E olha a terceira linha do verbo amar, no quadro das conjugações em espanhol. A primeira forma é igualzinha, amara. Olha a segunda frase em português. Marcos já aprendera. E agora, olha a terceira linha do verbo aprender, no quadro do espanhol. A forma é aprendiera. É muito parecido, só que a forma do espanhol tem um i, então fica diera. Mas é muito próximo, né? E agora, olha a terceira frase em português lá em cima. Sandra vivera. E olha a terceira linha do verbo beber, em espanhol. Viviera. Também é bem parecido.
E as outras formas, nas outras linhas aí também, são muito parecidas com as do português. Então, deu para perceber que esses dois tempos verbais aí têm essa terminação RA em comum. E o brasileiro pode ser induzido ao erro de achar que eles são equivalentes, mas não são. Olha bem no meio da página. Eles são diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O significado deles é completamente diferente. Então, essa é a primeira coisa que o aluno brasileiro tem que saber. Eu sei que nem todo mundo conhece essa forma simples do pretérito mais que perfeito do português, né? Até porque ela é usada em linguagem mais culta em geral. Mas é muito importante estabelecer essa diferença com o pretérito imperfeito de subjuntivo do espanhol, porque senão o brasileiro desavisado pode aprender tudo errado. Então, não faça essa associação. São duas coisas diferentes. Para que você já veja o verdadeiro equivalente desse tempo verbal em português, eu vou colocar a mesma tabela com os mesmos 3 verbos conjugados. Olha lá. Só de olhar a primeira linha dela, amasse, aprendesse, vivesse, a gente já vê que esse tempo verbal aí em português é outra coisa. Não é aquele pretérito mais que perfeito simples que eu mostrei antes. O espanhol tem 2 possibilidades de terminação. Eu vou mostrar isso ao longo dessa aula. E o português, nesse caso, tem só uma, que é parecida com a segunda possibilidade do espanhol, terminada em SE. Vocês vão ver mais exemplos também durante a minha explicação. Para terminar essa primeira parte, essa introdução aqui da aula, eu queria só enfatizar de novo que o pretérito imperfeito de subjuntivo tem 2 formas, a terminação em RA e a terminação em SE, como o quadro mostra. E usar uma forma ou outra é uma questão de preferência. O significado é o mesmo. Vamos ver então o uso. Em quais situações a gente pode usar o pretérito imperfeito de subjuntivo? Olha lá. Puede referir-se al passado, presente ou futuro. Ele pode se referir ao passado, presente ou futuro. Ejemplos. Tal vez nos supieran la noticia quando nos encontramos. Talvez não soubessem da notícia quando nos encontramos. Aqui eu estou fazendo uma especulação sobre um evento no passado. Ojalá tuviéramos 15 años menos. Quem dera tivéssemos 15 anos a menos. Hoje. Então aqui é um desejo que eu tenho no presente. Me gustaría mucho que ustedes vinieran el domingo. Eu gostaria muito que vocês viessem no domingo. Aqui eu estou me referindo ao próximo domingo, né? Então, é o meu desejo para o futuro. Mais usos. Olha lá. Con verbos o expresiones que indican voluntad de influir sobre outros. Com verbos ou expressões que indicam vontade de influenciar outras pessoas. La profesora prohibió que usáramos los móviles. A professora proibiu que usássemos os celulares. Isso é a maneira como a professora influenciou os alunos. Outro uso. Con verbos o expresiones que indican probabilidad. Com verbos ou expressões que indicam probabilidade.
Era impossível que Ricardo encontrasse um bom trabalho. Era impossível que Ricardo encontrasse um bom trabalho. Aqui eu estou falando que a probabilidade do Ricardo encontrar um bom trabalho era nula, impossível. Por exemplo, porque ele não estava procurando trabalho. Com verbos ou expressões que indicam sentimentos, medo, alegria, etc. Com verbos ou expressões que indicam sentimentos, medo, alegria, etc. A Manuel não lhe gostou nem um pouco que não lhe invitaram. Manuel não gostou nem um pouco que não lhe convidassem. Aqui a gente tem um sentimento de desagrado. Mais usos. Olha lá. Com verbos ou expressões que indicam valoração de ações ou situações. Com verbos ou expressões que indicam avaliação de ações ou situações. Seria melhor que ustedes llamaran a Maria. Seria melhor que vocês ligassem para Maria. É uma avaliação que a pessoa faz no sentido de dizer o que é melhor nessa situação. Outro uso. En exclamaciones com quién. Em exclamações, em frases exclamativas, com a palavra quién. Olha o exemplo. Quien supiera el futuro. Ou seja, se alguém soubesse o futuro, que aqui é como se eu estivesse falando, se alguém soubesse o futuro. Esse uso aqui é para expressar esperança de alguma coisa de realização difícil no futuro ou de realização impossível no presente, na forma de uma exclamação. Existem outros usos do pretérito imperfecto de subjuntivo. Aqui eu coloquei os principais só para você já ter uma boa noção do que ele expressa. Antes de apresentar a estrutura do pretérito imperfecto de subjuntivo, eu tenho que mostrar um conceito básico sobre os verbos do espanhol em geral. Tal e como no português, o espanhol também classifica os verbos de acordo com a terminação. Olha lá. Verbos de primeira conjugação, terminados em ar. Verbos de segunda conjugação, terminados em er. E verbos de terceira conjugação, terminados em ir. Em português é igualzinho. Temos a mesma classificação. Agora, eu posso mostrar as 3 tabelas de conjugações que já cobrem os verbos regulares do espanhol no pretérito imperfecto de subjuntivo. Vamos começar com os verbos de primeira conjugação, os terminados em ar. Aqui eu peguei o verbo amar como exemplo. Presta atenção na coluna do meio, radical más, que diz a qual terminação você tem que adicionar o radical do verbo para chegar na forma que você quiser. Na coluna ejemplo, escuta a pronúncia das conjugações. Eu vou ler. Yo amara ou amase. Tu amaras ou amases. Él, ella, usted amara ou amase. Nosotros amáramos ou amásemos. Vosotros amarais ou amaseis. Ellos, ellas, ustedes amaran ou amassem. Agora, a mesma tabela para os verbos de segunda conjugação, ou seja, os verbos terminados em er. Eu usei o verbo beber como exemplo. Escuta a coluna ejemplo. Yo bebiera ou bebiese. Tu bebieras ou bebieses. Él, ella, usted bebiera ou bebiese. Nosotros bebiéramos ou bebiésemos.
vosotros bebierais ou bebieseis. E ellos, ellas, ustedes bebieran ou bebiesen. E aqui a tabela para os verbos de terceira conjugação, ou seja, os verbos terminados em ir. Eu peguei o verbo vivir como exemplo, que significa viver em português. Não se esqueça da pronúncia do V em espanhol, que é igual a B em português. Escuta a coluna ejemplo. Yo viviera ou viviese. Tú vivieras ou vivieses. Él, ella, usted viviera ou viviese. Nosotros viviéramos ou viviésemos. Vosotros vivierais ou vivieseis. Ellos, ellas, ustedes vivieran ou viviesen. Pausa o vídeo e lê devagar repetindo, é um ótimo exercício. Não sei se deu para reparar, mas as terminações dos verbos de segunda e terceira conjugação são as mesmas, aí na coluna radical más, das duas tabelas, né? Pausa o vídeo e dá uma olhada com calma. Pretérito imperfecto de subjuntivo. Irregularidade. Existem 3 tipos ou grupos básicos de verbos irregulares no pretérito imperfecto de subjuntivo. Eu vou mostrar cada um deles. O primeiro é o dos verbos que mudam o é para i. Eu vou usar o verbo pedir como exemplo. O infinitivo dele é pedir com é. Mas olha como mudam as formas. Escuta as conjugações. Yo pidiera o pidiese. Tú pidieras o pidieses. Él, ella, usted pidiera o pidiese. Nosotros pidiéramos o pidiésemos. Vosotros pidierais o pidieseis. Ellos, ellas, ustedes pidieran o pidiesen. Embaixo da tabela temos outros 2 verbos que funcionam dessa maneira. Elegir, que significa escolher ou eleger, e sentir, que é igual em português. O segundo grupo é o dos verbos que mudam o O para U. Eu peguei o verbo dormir como exemplo. O infinitivo dele é dormir com O. Mas olha como ficam as formas. Escuta as conjugações. Yo durmiera o durmiese. Tú durmieras o durmieses. Él, ella, usted durmiera o durmiese. Nosotros durmiéramos o durmiésemos. Vosotros durmierais o durmieseis. Ellos, ellas, ustedes durmieran o durmiesen. Embaixo da tabela temos outro verbo que funciona dessa maneira, o verbo morir. O terceiro grupo é o dos verbos que possuem radical irregular, diferente da forma principal no infinitivo. Olha a diferença entre as formas nas colunas verbo e radical. Muda muito. O que a gente faz nesse caso é adicionar esse radical à terminação para que a gente chegue na forma desejada. Vou dar exemplos. Vamos pegar o verbo estar. O radical irregular dele é estub, que, adicionando as terminações, resulta, por exemplo, em estuviera ou estuviese. A tradução em português está sempre aí embaixo. Vamos pegar agora o verbo hacer. O radical irregular dele é is, que, adicionando as terminações aí, resulta, por exemplo, em hiciéramos ou hiciésemos. Vamos pegar o verbo saber. O radical irregular dele é sup, que, adicionando
as terminações resulta, por exemplo, em supieran ou supiesen. E aqui nessa outra tabela, a gente tem mais verbos que funcionam dessa maneira, só que tem uma diferença. Na coluna terminación, o sinal de diferente entre parênteses aí não é à toa. Nos exemplos que eu acabei de dar, os da tabela anterior, vocês viram que as terminações começam sempre com a letra I, que eu coloquei em vermelho. Olha lá. As terminações dessa tabela aqui são diferentes da outra porque elas não têm a letra I. E alguns dos verbos que aparecem aí são essenciais, né? Ultra frequentes, como, por exemplo, aí do lado esquerdo, o verbo ser ou o verbo decir. Ser e dizer, em português, né? São verbos bem frequentes, muito importantes. Então, eu vou colocar alguns exemplos de combinações do radical irregular com essas terminações aí. Vamos pegar o verbo decir. O radical irregular dele é esse aí, D-I-J. Então fica dijera ou dijese. O verbo oír, ouvir em português, o radical irregular dele é OY. Então fica oyera ou oyese. O verbo ser tem o radical irregular FU. Então fica fueran ou fuesen. Então reparem que as formas finais aí não têm a letra I na terminação. Como eu estou explicando o pretérito imperfeito de subjuntivo, o aluno muitas vezes fica tentando lembrar qual é o pretérito imperfeito de indicativo, que na grande maioria dos casos se aprende antes desse aqui do subjuntivo. Então eu vou dar exemplos dos dois juntos, para que vocês não só se lembrem do imperfeito de indicativo, mas também vejam a diferença entre eles e entendam o de subjuntivo ainda melhor. Vamos lá. Olha a frase. Ayer no vino a clase. Talvez estuviera enferma. Ontem não veio à aula. Talvez estivesse doente. Agora olha embaixo no de indicativo. Ayer no vino a clase porque estava enferma. Ontem não veio à aula porque estava doente. Em cima, me gustaría mucho que terminaran el proyecto en el plazo. Eu gostaria muito que terminassem o projeto no prazo. Embaixo, nunca terminaban el proyecto en el plazo. Nunca terminavam o projeto no prazo. Então, deu para ver que nas duas frases de subjuntivo, nós temos a ideia de especulação e de deseo. Especulação, aqui nesse caso, sobre qual teria sido o motivo da ausência dela na aula. E na segunda frase, desejo, eu falei que eu gostaria que eles terminassem o projeto no prazo, mas não sei se isso vai de fato acontecer ou não. Então, repara que aqui no subjuntivo, nos dois casos, eu estou falando de possibilidade e não de realidade certa. Lembrando que a gente tem também essas duas outras possibilidades aí. Pode ser estuviera ou estuviese, terminaran ou terminassem. É a mesma coisa, pode escolher a que você mais gostar, não tem diferença de significado. Nas frases de indicativo, embaixo, a gente tem certeza e hecho. Certeza porque eu afirmei que ela não veio à aula porque estava doente. Eu já sabia que isso era verdade. E na segunda frase, fato, porque a pessoa afirmou
que eles nunca terminavam o projeto no prazo. Isso acontecia sempre, era real e todo mundo sabia. Então, o modo subjuntivo é o modo da irrealidade de tudo aquilo que não é real. E o indicativo é o modo da realidade do fato certo e real. Esses conceitos valem tanto para o espanhol quanto para o português. Não se esqueçam. Pretérito imperfecto de subjuntivo. Ejemplos. Vamos ver mais exemplos. Tu hermano me pidió que le comprara el periódico. Teu irmão me pediu que lhe comprasse o jornal. Me dejaron unos contratos para que los revisara e não volvieron. Me deixaram uns contratos para que eu revisasse e não voltaram. Aunque les invitaran, no irían a la fiesta. Mesmo que lhes convidassem, não iriam à festa. Trabajó todo el tiempo como si fuera el jefe. Trabalhou todo o tempo como se fosse o chefe. Si tuviéramos más tiempo, estudiaríamos chino también. Se tivéssemos mais tempo, estudaríamos chinês também. Todos os verbos em português aí estão no mesmo tempo verbal. Então, vamos estabelecer a equivalência. Os usos do pretérito imperfecto de subjuntivo do espanhol são os mesmos do pretérito imperfeito do subjuntivo do português. É isso aí. Um abraço e até a próxima aula.